Bom dia a todos. Agora chegamos no momento mais aguardado do simpósio, as apresentações das palestrantes. Pedimos a gentileza que coloquem seus celulares no modo silencioso, porém, filmagens e fotos são muito bem-vindas desde que não atrapalhem as palestrantes. Cada uma delas percorreu uma jornada de aprendizado, autoconhecimento e desenvolvimento da comunicação ao longo deste curso. Hoje, compartilham conexões, reflexões que nascem de suas experiências, histórias e visões do mundo. E há algo mais especial ainda nesse encontro. Estamos reunidos às vésperas do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. Ter um simpósio construído por mulheres, com vozes femininas, trazendo reflexões, ideias e inspirações, é também uma forma de celebrar aquelas que vieram antes de nós e abriram caminhos para as próximas gerações. Hoje, celebramos a coragem de falar, a potência da presença e a força das histórias que transformam. Que este palco seja espaço de voz, inspiração e construção coletiva. E para começar as nossas apresentações, convidamos a nossa primeira palestrante. E a nossa primeira palestrante traz uma reflexão profunda sobre o modo como vivemos e percebemos o mundo. Thalita Machado é apaixonada por comunicação, pelas reflexões da vida cotidiana e pelas conexões humanas. Nascida na Baixada Fluminense e atualmente moradora de Niterói, ela estuda psicologia e atua na área de recursos humanos com diversidade, inclusão e recrutamento. Hoje, ela nos convida a refletir sobre uma provocação poderosa. A vida não é útil. Uma reflexão inspirada nas ideias do pensador indígena Ailton Krenak, que nos provoca a pensar se estamos realmente vivendo ou apenas produzindo. Recebam com carinho Thalita Machado. Olá, bom dia. Meu nome é Thalita e eu gostaria de começar essa apresentação com uma pergunta. Se a partir de amanhã você não precisasse trabalhar nunca mais, o que você faria com o seu tempo? Essa pergunta não é sobre ficar rico de uma hora para outra. É sobre a sua maior obrigação, que é o trabalho, desaparecer. Você não precisa mais levantar recursos para sobreviver. Tá tudo garantido. O que você faria? Num primeiro momento, a gente pensa em viajar, em fazer algo que a gente gosta muito. A nossa mente vai para uma série de respostas rápidas. Mas, e depois de um ano? E daqui a 10 anos? O que você continuaria fazendo com o seu tempo? Aqui, a resposta começa a ficar um pouco mais complicada. Porque a verdade é que o trabalho e as nossas obrigações, no geral, elas ditam o nosso dia a dia. As responsabilidades definem as nossas prioridades, os afazeres definem a nossa rotina, os objetivos definem as nossas metas e o atingimento dos objetivos definem até a forma como a gente se vê, até o nosso valor. Então fica difícil imaginar o que a gente faria com tanto tempo livre. Porque a verdade é que a maior parte do nosso recurso, mais escasso, que é o tempo, ele é gasto, em sua maior parte do tempo, com as obrigações da vida. Nós somos úteis, nós temos uma série de funções na vida. Um exemplo disso é que é muito comum quando a gente vai se apresentar, a gente fala assim, olá, eu sou fulano e eu sou engenheiro, ou eu sou gerente, ou eu sou mãe. Veja bem, isso são funções que a gente ocupa na vida. Isso não necessariamente é o que nós somos. Isso é algo que a gente faz. Mas é tão entrelaçado a forma como a gente se vê hoje, atrelado ao que nós fazemos, as nossas funções sociais, que isso quase se perde. Quem a gente é para além disso. E para a gente aprofundar um pouco nessa discussão, eu queria falar sobre uma palavra, utilidade. Utilidade significa servir como meio para alguma coisa. Por exemplo, uma ferramenta. Uma ferramenta tem grande utilidade. A gente usa ela para fazer uma série de coisas. Praticamente ninguém tem uma ferramenta só porque gosta.
pelo formato ou pela cor. A gente só tem uma ferramenta porque ela é útil para alguma coisa. E a gente cresce nessa lógica desde cedo. Uma cadeira serve para sentar, um telefone serve para falar, o dinheiro serve para comprar. Desde cedo a gente aprende a fazer essa pergunta: para que isso serve? E essa pergunta ela é super importante, porque ela organiza o nosso mundo. A nossa sociedade é muito pautada nessa pergunta. Só que o problema começa quando a utilidade ela passa dos objetos e ela começa a entrar na lógica da nossa vida. As pessoas começam a ser úteis. E tudo que a gente faz também. A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro para comprar alguma coisa, o dinheiro traz segurança financeira, a segurança financeira é boa para a gente viver. Então, tudo vira uma forma de chegarmos a alguma coisa. E, nesse momento, a vida ela não é mais uma experiência em si, ela é uma estratégia. Tudo é muito estratégico, né? O nosso descanso ganha uma função, é para a gente recarregar as energias. O nosso hobby ganha uma função, é fazer uma renda extra, é performar bem, se comparar com alguém para se sentir melhor. Então, tudo vira uma função. Talvez a gente não saiba mais o que a gente é sem as nossas funções. Eu queria trazer um exemplo para aterrar um pouco esse pensamento. Um exemplo muito interessante que acontece nessa série, Carol e o Fim do Mundo. Nessa série, a gente se depara com um cenário apocalíptico. O mundo vai acabar em breve. Ou seja, não vai ter mais futuro. Futuro não vai existir em pouco tempo. As obrigações deixam de fazer sentido nessa série. Por quê? Se eu não tenho mais futuro, para que eu vou cumprir minhas obrigações? A maior parte das nossas obrigações são para a gente garantir um futuro. As pessoas começam a viver intensamente. Elas fazem tudo o que elas querem. Elas abandonam tudo que elas tinham que fazer por obrigação e fazem exatamente o que elas querem. Mas a personagem principal, a Carol, ela entra em crise. Para ela, não ter uma cartilha ou não ter uma lista de tarefas é muito pior do que o fim do mundo em si. Ela não sabe o que fazer. E no desespero, ela encontra um escritório, ela e outras pessoas que também não sabiam o que fazer, e eles passam o fim do mundo trabalhando, digitalizando documentos, sem qualquer finalidade. Parece absurdo a reação da Carol, mas a verdade é que ela não sabia o que fazer sem ter as obrigações dela. Ela não teve tempo para descobrir isso, porque ela passou a vida toda tendo que cumprir algumas demandas. E nessa, ela não sabia o que fazer. Quando o tempo livre apareceu, o que ela fez? Ela recorreu àquilo que ela sabia fazer, que era um conforto para ela. E por mais que possa parecer distante o que a Carol fez da gente, eu queria trazer algumas perguntas que fazem a gente refletir um pouquinho se a gente não está também num looping como a Carol estava. Se você não estivesse tentando chegar a lugar algum, como seria o seu dia? Você acordaria e você faria o quê? Você pode pensar, talvez eu dormiria até tarde, eu passaria horas conversando com alguém. Talvez você descobriria que você teria muita dificuldade de levar um dia sem uma lista de tarefas. Você sabe do que você gosta ou você só sabe no que você é bom? O que você gosta é sobre você. O que você é bom é algo que você faz bem, é só uma função. E gostar não é performar bem, né? Algumas pessoas fazem coisas muito bem, mas elas não gostam daquilo. Quem você é quando ninguém está esperando nada de você? Você não tem que cumprir nenhum papel em nenhuma relação. Porque hoje em dia até as nossas relações elas têm uma função, elas têm que agregar. Então quem você é quando você não está precisando agregar nada na vida de ninguém? Você consegue se descrever sem usar o seu cargo ou a sua função? Qual característica sua você destacaria para fazer uma autodescrição? Que não seja relacionada a nenhuma função que você ocupa na vida. Essas perguntas, elas são difíceis de responder. Às vezes a gente demora anos para respondê-la. Agora eu queria convocar um autor, que é o Ailton Krenak, que ele diz que nós nos tornamos máquinas de fazer coisas. A gente tem tanta função, a gente entrega, a gente produz, a gente cumpre, mas a gente quase não experimenta mais a vida. Ele diz que a gente passa a agir apenas como ferramenta, de fato, como algo útil, como uma máquina. E talvez o nosso cansaço ele não venha nem sempre de tudo que a gente precisa fazer,
mas de fato da gente agir como uma ferramenta. E para romper com isso, ele traz uma ideia simples, mas bastante difícil de executar. A vida não é útil. O trabalho é útil, o dinheiro é útil, alguns objetos são úteis, mas a vida não. Isso porque a vida, ela não é um meio, ela é o fim em si mesmo. Ela está acontecendo agora. E quer você não esteja preparado ou não, ela está acontecendo. Então a gente precisa parar de se perguntar para que isso serve? Ou por que eu vou fazer isso? Porque enquanto a gente está fazendo essas perguntas, a vida está correndo. E muitas vezes a gente perde ela. A gente perde o pôr do sol, que não necessariamente tem uma utilidade, mas é lindo. A gente perde aquele sorriso que não necessariamente vai ser postado, mas que é um sorriso verdadeiro. A gente perde conexões que não necessariamente vão agregar alguma coisa pra gente, mas que a gente adora estar com uma certa pessoa. Talvez viver seja justamente escapar um pouco de todas essas obrigações e de todo esse looping de utilidade que a vida sempre coloca a gente. Eu espero que essa reflexão tenha te atingido, que ela passe a fazer parte dos seus dias, que a gente consiga ser um pouco menos máquina e viver um pouco mais. Muito obrigada.